Bem, hoje nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos nossos estúdios do canal 25 da NET, dentro do nosso Repórter do Vale, o presidente da Câmara Municipal da cidade de Cruzeiro, o jovem político Diego Miranda. Diego, boa tarde, prazer em tê-lo novamente aqui conosco. Boa tarde, Marcos, é um prazer todo meu. Sejam todos aí bem-vindos à nossa entrevista. Pois é. Eu acho que é a segunda ou terceira vez que você participa conosco aqui, né? Sim, já estive outras vezes e foi brilhante. Como presidente também já esteve aqui, Não. Acho que logo quando assumiu, não? Não. Não, como vereador. Como presidente é a primeira vez. Então passa pra gente algumas informações, Diego. O que é ser presidente de uma Câmara Municipal? É muito complicado? É complicado, É complicado? É complicado. Nós, quando assumimos, tivemos uma missão muito importante, principalmente no que diz respeito à moralização da instituição. Acho que nós estamos vivendo uma crise institucional no Brasil, região, e também nos afeta diretamente no município. Então, a nossa primeira meta foi trabalhar moralização, trabalhar transparência e buscar a conscientização das pessoas para que entendam melhor como é que funciona o procedimento do legislativo. E não deve ser fácil, porque quando você vai em busca dessa moralização dentro de uma empresa particular sua, você está comandando e você determina as regras. Eu quero que seja assim e acabou. Dentro do legislativo, você tem os demais vereadores que, embora não tenha naquele momento a prerrogativa de presidente, mas tem a prerrogativa de vereadores, como você também o é. Então é uma questão de bom senso, tem que pender de um lado, ouvir todos para poder ter um consenso, né, Diego? A grande chave que eu acredito da administração pública para os próximos 20 anos, no mínimo, é a descentralização do poder. Quando você centraliza tudo na sua mão, fica muito difícil você agradar, você fazer aquilo que é justo para toda o ambiente que você está vivendo. Então, na Câmara nós temos dois viés, né? Que são, o primeiro é a parte administrativa e o segundo é o trabalho legislativo. Casar essas duas atribuições realmente envolve habilidade, envolve a descentralização do poder. Porque se você não fizer isso, não dividir com os seus companheiros a responsabilidade nas decisões, fica mais complicado de lidar, principalmente com relação ao relacionamento entre ambos. Nós estamos vivendo aí um momento onde precisamos ter economia no poder público. É o que pelo menos a presidente Dilma Rousseff está pregando. Acredito que deva fazer isso, porque senão não vai conseguir organizar esse país, né? Ontem ela mandou para o Congresso lá o orçamento para 2016 com um rombo de 30 bilhões de reais. Né, Primeira vez na história Primeira vez na história do país que isso acontece, né? Isso para mim nada mais é do que assinar um atestado de burrice. Cadê a lei de responsabilidade fiscal nesse caso? Você como presidente do Legislativo, se você comete alguma irregularidade, você é responsável. E a presidente Dilma, será que não, ô Diego? Pois é o que todos nós brasileiros estamos nos perguntando no dia de hoje. Porque é impossível você ter um orçamento, uma das maiores arrecadações do mundo, e você não conseguir administrar os seus custos. Eu tive, Marcos, se me permite, há cerca de 1 ou 2 meses atrás, no 4º meeting empresarial aqui em Guaratinguetá, organizado pela associação. Pela BASF, que foi na BASF, né? Foi na BASF. E muitos empresários estavam falando sobre como lidar com a crise, né? E o meio que eles acham, que eles acreditam ser o melhor para este momento é rever os custos. Você tem que, na sua casa, rever os custos da sua família, rever aonde você está gastando, como você está gastando. Não é momento de se pensar em ganhar mais. Não é momento de prefeito nenhum mandar projetos para a Câmara que aumentem os impostos, que aumentem, que criem taxas, que criem contribuições. Nós estamos no momento de rever os nossos custos e nós vamos fazer isso dessa forma para que os efeitos dessa crise sejam os mínimos possíveis. Alguns empresários chegaram até a dizer: eu estou crescendo neste momento como nunca antes havia crescido na história da minha empresa. Então, aliás, eu acho que são nesses momentos difíceis que você acaba crescendo. Sim. Não é verdade? Sim. Porque você pode rever os seus modelos. Os seus modelos podem estar ultrapassados. E tudo se faz, eu acredito, viu, Diego, na própria célula. E a célula na política é o município.
ou são Sim, os municípios? sim, Não é Estado, não é o governo federal, porque afinal de contas os impostos são gerados no município. Sim. Na cidade de Cruzeiro, em relação à Câmara Municipal, o que você tem feito para tentar diminuir esses custos? Então. Você implantou lá o ponto digital, algumas outras alternativas também foram tomadas? Sim. Quando nós entramos, nós assumimos uma folha muito inchada com relação à hora extra. Então, eu estava pagando, tinha funcionário que a gente pagava 50 horas extras mês. É inadmissível isso para uma instituição pública. A hora extra, como o próprio nome diz, ela tem que ser extra. Ela não tem que incorporar salário, né? Tinha funcionário que chegava 8 horas da manhã, saía 11 horas da noite, todos os dias. E batia o ponto para receber hora extra depois. Depois que fez, como é que você vai dizer que não fez? Exato. Né? É direito dele. Então nós diminuímos em 70% as horas extras. Hoje eu pago 10, 15 horas no máximo para cada funcionário. Viemos com o horário da sessão de Câmara para as 18 horas. Né, em conformidade com a maioria dos municípios do Vale do Paraíba. É porque anteriormente começava por volta de 8, 8 e meia da noite, né? 20 e 30, meia-noite, ainda tinha gente lá dentro. A gente ainda estava discutindo o projeto. E agora vai até às 10 horas? Agora não, 9 e meia já está acabando. Está acabando, né? Porque essa medida, nós tivemos também algumas outras medidas, por exemplo, a mudança das lâmpadas do plenário. Só o plenário tem 48 lâmpadas, né? E eram todas fluorescentes. Nós mudamos para lâmpadas de LED, também diminuímos a conta de R$3.000 mês para 2.000, né? Fizemos algumas outras medidas, como por exemplo a implantação do rastreador no veículo. Nós somos a segunda cidade, até agradeço a inspiração que Lorena me trouxe, né, através do ex-presidente do Fernando. E conversando em uma conversa informal, nós vimos a necessidade de implantar o rastreador nos veículos da frota da Câmara Municipal. O fizemos e já estamos com tudo isso, né, disponibilizado no portal da transparência para que todos saibam o que está acontecendo com o seu recurso. Se o vereador pega um carro e vai para uma viagem, você sabe aonde o carro passou, onde parou, por quanto tempo esteve parado, e isso dá transparência, dá dignidade ao serviço e até mesmo ao próprio vereador, né? Ao próprio vereador. Exato. Ô Diego, você implantou lá na Câmara Municipal a Câmara Jovem. Conta um pouquinho pra gente, o que é a Câmara Jovem? A Câmara Jovem, nós estamos na 12ª sessão, desde o mês de maio de 2013, nós vemos trabalhando os jovens da nossa cidade. E para nós é um orgulho muito grande falar desses alunos que passaram pela Câmara. Foram mais de 2.000 alunos que já sentaram lá e puderam assistir uma sessão. Como é que funciona? Eu vou até uma escola pública, onde ali existem adolescentes, e esses adolescentes são escolhidos pela direção, né, as salas que eu vou trabalhar. Faço uma palestra sobre conscientização, como foi falado no Fantástico no último domingo, né, uma palestra sobre o que é corrupção, onde que começa a corrupção, quais são os nossos meios de acabar com isso, de minimizar esses impactos, né, para que nós não tenhamos lá na frente novos políticos corruptos, e nós trabalhamos dessa forma. E a partir dali eu desafio os alunos, falo, quem aqui quer fazer a diferença para a cidade de Cruzeiro? E desse público de 120 jovens, uns 10, 15 levantam e vêm trabalhar com a gente. E a gente trabalha durante 4 semanas, 4 capacitações, e na 5ª semana eles vêm para uma grande sessão de Câmara idêntica à nossa, onde eles vão poder discutir e aprovar os projetos de própria autoria. Legal, isso é muito bom. É iniciativa, né? Para dar a iniciativa para que os jovens possam iniciar, né? Nesse mundo conturbado político que nós vivemos. Sim. E para nós, do vereadores, é um espelho ali que nós temos do bairro. É a situação real do bairro, onde eles mesmos falam. E acabam até, alguns deles, dando algumas lições até para vocês. Sim, nós temos vereadores jovens que passaram conosco em 2013, 2014, que hoje já resolveram a profissão, por exemplo, se envolveram diretamente na política, fazem estágio na Câmara Municipal. Então, nós temos esses frutos para mostrar no dia de hoje. Tem alguma coisa que eu acho bastante legal na Câmara Municipal de Cruzeiro, é a interatividade entre vocês e o Executivo no que diz respeito às audiências públicas. A gente sabe que, por lei, algumas audiências públicas são necessárias e são não só recomendadas, como obrigatórias. Sim, né? Algumas audiências públicas, em alguns casos específicos. Mas vocês
a gente acompanha lá na cidade de Cruzeiro, vocês sempre estão convidando os secretários responsáveis pelas pastas para poder dar exatamente todas as informações ao Legislativo. Eu acho bastante importante isso. Sim, o que nós falamos desde o início é descentralizar. Né? Você chamar a população para dentro da Câmara. É claro que isso traz uma série de dificuldades que você tem que ir trabalhando, né? Principalmente conflitos, discussões mais calorosas, mas a Câmara Municipal de Cruzeiro este ano já quebrou o recorde, eu acredito que da legislatura inteira, porque nós já realizamos 28 audiências públicas durante o ano de 2015. No ano anterior, que foi um ano bastante produtivo, nós não chegamos a 15 durante o ano inteiro. Já são 28. Esse ano já são 28. Né? E isso impacta diretamente na pauta dos nossos projetos. Porque quando você tem um projeto mais discutido com a população, mais trabalhado, você tem a possibilidade maior de sucesso, de aprovação. E nós já temos na Câmara até julho, até no primeiro semestre, não contabilizei ainda agosto, mas até julho nós já havíamos aprovado 57 proposituras de lei, entre propósito de lei, resolução, e essa demanda foi idêntica a todo o ano de 2014. Que legal, muito então bom. Nós fizemos em um semestre o que faria-se naturalmente em um ano, por conta, eu acredito, do reflexo das audiências públicas que fizeram e fazem sucesso na cidade. Posso aproveitar para convidar a população? Sim, claro. A população de Cruzeiro que está nos ouvindo, até as cidades vizinhas que queiram entender um pouquinho mais do processo, de como a gente realiza as audiências públicas, estão todos convidados a comparecer na Câmara Municipal nesta quinta-feira, às 16 horas, agora com o tema Iluminação Pública, com a presença dos secretários, da nova empresa contratada. Então vai ser uma discussão que eu acredito muito produtiva para a cidade. E com certeza é por isso que vocês, a Câmara da cidade de Cruzeiro, sempre nas segundas-feiras acaba levando um grande público para a sessão. É difícil a gente ver isso aqui na região. Nós que acompanhamos aí algumas sessões em algumas câmaras municipais, são poucas pessoas que se interessam. Lá em Cruzeiro a gente sempre tem a participação efetiva de boa parte da população. Você tocou num ponto fundamental, que é a marca da nossa legislatura, Marcos. Se você perguntar hoje para nós vereadores, até para mim, com opinião pessoal, como cidadão, qual é a marca da legislatura 2013 e 2016, eu posso dizer para você, com toda segurança, é a difusão da informação, a descentralização da informação. A informação agora chega rapidamente no munícipe. Nós temos exemplo de 4 anos atrás, que as pessoas passavam em frente à Câmara e não sabiam nem o que era aquele espaço. Verdade. O que faziam lá dentro. Né? E hoje, qualquer almoço de família que você tem um assunto Câmara Municipal, você vai na faculdade, o professor aborda o assunto Câmara Municipal, você vai para um encontro de amigos, você tem o assunto Câmara Municipal. Aquele ditado popular, falando bem ou falando mal, falem da gente, falem do trabalho, porque trabalhando bem ou trabalhando mal, os vereadores estão trabalhando muito na cidade de Cruzeiro. Diego, a Câmara de Cruzeiro eu acho que eu não sei, não tenho certeza se é a única Câmara, mas eu acredito que sim, atípica, né, a todas as outras, no que diz respeito à quantidade de vereadores. Todas as outras câmaras que nós conhecemos são números ímpares. Sim. A Câmara da cidade de Cruzeiro é um número par em relação a vereadores, são 10 vereadores. Sim. Vocês pretendem aumentar o número de vereadores para a próxima legislatura? Existe um pensamento, não. Existe um propósito nesse número par. É bom que fique claro. Por quê? Quando você põe um número par, de 10 vereadores, no nosso caso... Sempre vai dar número ímpar para votação. Você isenta o presidente de tomar uma posição política do assunto. Entendeu? Então ali você tem naturalmente 2 grupos. Você tem sempre situação, você vai ter sempre oposição. Declarado ou não, os vereadores estão trabalhando num projeto, seja para a oposição, seja para a situação. Quando você se isenta de ter que pender para um lado A ou B, você consegue administrar melhor a situação. Você consegue administrar os conflitos, porque principalmente. O presidente da Câmara não vota em todos os projetos ou em todas as situações, em algumas apenas. Ele só vota nas que exigem 2/3. 2/3. Nesses outros casos, é lógico que, tendo uma Câmara com 10 vereadores, número par, o presidente sempre vai estar isento. Sim. Obviamente são 9 votos, então nunca vai dar empate. Nunca vai dar empate. Esse é o propósito que foi feito
os 10 vereadores. Agora, para frente, nós vamos ter que Há estudar. tendência de mudar o número de vereadores? Estamos- Ir para 12, 14 ou 13, não sei? É caso a caso, Marcos. Cada município tem que estudar a sua demanda. Tem que ser feito um estudo técnico. De que forma? Quanto cresceu a população desde que foi instituído o número de 10? Será que cresceu 20%? Será que então nós vamos ter que aumentar de 10 para 12? Será que cresceu 30%? Será que diminuiu, ou seja, não precisa mexer? Então, dessa forma, caso a caso, as câmaras municipais vão chegar num acordo, justificando muito bem a população, porque não estamos em tempo, como nós havíamos falado, de aumentar a despesa. E não vamos aumentar nenhuma despesa, criar cargo, criar criar novas vagas de vereadores num momento de crise como esse. Bom, aqui nós estamos em 2, né? Uma dupla, nós 2. Então eu vou me isentar de dar esse tipo de informação da minha parte, mas você não vai se isentar disso. O Diego Miranda, hoje atual presidente da Câmara Municipal da cidade de Cruzeiro, é um pré-candidato às próximas eleições na cidade? A prefeito? Marco, estamos nos preparando para isso, né? Estamos nos preparando, temos uma bagagem já experimentada na política, por mais que sejamos novos, mas a filiação nossa, por exemplo, foi com 16 anos, já fazem 14 anos que eu estou no meio da política e eu posso garantir que já vi muita coisa, sei as coisas erradas que acontecem, sei também as coisas certas que podem acontecer e dessa forma seria um capricho de nossa parte não nos colocarmos à disposição num momento tão difícil como a cidade vive hoje. Então, nós estamos aí para a população avaliar. Se a população entender que é o nosso momento, nós vamos sair candidatos. Se não entender que é dessa forma, a gente espera uma próxima oportunidade. Diego, para a gente poder finalizar, eu gostaria que você pudesse aqui mencionar o nome dos advogados que foram contemplados com a comenda Dr. Márcio Tomás Bastos nesta última semana em Cruzeiro. Importante comemoração. Sim, foi linda, uma sessão solene, muito emocionante. Nós tivemos a presença da viúva do Dr. Márcio Tomás Bastos, as suas irmãs, que também compareceram à Câmara Municipal, e nós ficamos muito honrados com a presença dessas senhoras que são idosas, né, acima dos 80 anos e saíram de São Paulo para vir para cá para poder receber essa homenagem que nós fazemos ao Dr. Márcio, que sem dúvida ele era muito polêmico, mas sem dúvida foi um grande homem, um grande destaque da cidade de Cruzeiro a nível internacional. Sem dúvida. E os nossos advogados foram o Dr. Flávio Sampaio, Dr. Horácio, Dr. Alexandre Lousada e o Dr. Pablo, que fizeram aí por merecer esses últimos anos de serviços prestados à nossa comunidade. Diego Miranda, jovem político, presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro, pré-candidato às próximas eleições para prefeito da cidade de Cruzeiro. Nosso muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui sempre abertos para poder te ouvir e, consequentemente, a cidade de Cruzeiro. Forte abraço e obrigado pela presença. Muito obrigado, Marcos. Tenham todos uma ótima tarde.